Olá, um fenômeno literário. A escritora Thalita Rebouça, nossa entrevistada de hoje, é uma grande vendedora de livros. Ela descobriu o filão de escrever para adolescentes de maneira diferenciada, com mais ousadia e tratando o seu público com a maturidade que ele carrega. Como se deu este processo, vocês ficam sabendo em nossa conversa. Na dica de leituras, as intensas possibilidades da poesia. A gente conversa sobre Para Ler Como Quem Anda na Rua, de João de Jesus Paz Loureiro, e Nas Nuvens, de Bernardo de Mendonça. Agora a gente conversa com Thalita Rebouças. Thalita, bom, vamos falar de sua literatura, especificamente, que é uma literatura que chama muito a atenção, porque ela é uma literatura infanto-juvenil, mas que ela traz para o debate outras tantas questões que, de certa forma, não eram debatidas com esse público, né? Quer dizer, como é que você encara essa, de certa forma, nova vertente da literatura infanto-juvenil? Eu acho que o livro é uma grande porta de entrada para um diálogo dentro de casa, né? Hoje, apesar da gente viver na era da comunicação, assuntos como sexo, gravidez na adolescência e tantas outras coisas são tabus ainda dentro de casa. Então, se eu posso, com o humor que está presente em todos os meus livros, fazer com que uma filha se aproxime de uma mãe, de um pai, para puxar esse assunto, eu acho que meu papel está cumprido. Eu acho que é não só aproximar o adolescente do hábito da leitura, como fazer com que ele, a partir desse livro, pense mais sobre esse assunto, debata esse assunto dentro de casa, com os amigos, em sala de aula. Há uma outra questão que é sempre curioso, porque você sempre faz um certo contraponto sobre uma certa impaciência, digamos assim, não um certo mau humor, mas uma certa impaciência desses adolescentes em lidar com essas questões, né? É uma coisa muito marcante dos seus livros, né? Quer dizer, de onde é que você busca isso também? Como é que você trabalha isso? Mas adolescente é uma pessoa, é um ser que está sempre de saco cheio, entendeu? Aquele olharzinho do adolescente, você pergunta, e aí, como é que foi seu dia? Foi legal, sabe? Eles são assim, então se eu escrevo para eles, eu tenho que estar... Eu quero retratá-los da forma mais real possível. Então, se eu fizesse um adolescente que tivesse, oba, vamos conversar sobre sexo, mãe, não ia ser um adolescente verossímil. Então, é isso. Eu acho que todo o meu trabalho vem da observação deles mesmo. E a questão da linguagem, né? Você trabalha uma linguagem também bem ao nível deles, né? Quer dizer, agora isso está presente desde o seu primeiro livro, pelo menos o seu primeiro livro individual, né? Que você não fez intencionalmente para criança, para adolescente. Né? Quer dizer, como é que se dá também esse processo? Eu escrevo do jeito que eu gostaria de ler se eu tivesse 15, 16 anos, assim, se eu tivesse 14, 13. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu era viciada no Sabino, nas crônicas, né, do Veríssimo, do João Baldo. Então, e eles me agarravam pelo humor, pelo riso. Então, quando eu resolvi escrever, eu sempre coloquei muito humor. E eu acho que a linguagem flui muito naturalmente, muito por conta dessa... eu quero retratar o adolescente como ele é, não uma caricatura. Claro que tem momentos, a Malu, por exemplo, dos Fala Sério, né, da série, ela pode ser considerada até uma caricatura, apesar dela não ser. Tem muito adolescente que é daquele jeitinho, a mãe é que é realmente uma caricatura. Mas, não, assim, é muito da minha observação, muito do que eu convivo muito com eles. Então, para mim, a linguagem é cada vez mais fácil, mais fluido escrever para eles, sabe? Inclusive, você acaba absorvendo no seu diálogo cotidiano essa linguagem. Claro. Né? Agora, há uma preocupação, você cita 3 escritores, curiosamente, que têm uma preocupação muito intensa com a linguagem, né? Inclusive com um certo... Fernando Sabino levava isso a um rigor. O Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica clássica, O Gigolô das Palavras, né? Que é essa necessidade de você dar uma certa... feição mais, digamos, mais séria, a própria linguagem do humor, né? Mas você sempre busca uma linguagem mais do adolescente, com expressões
muito da moda, né? Quer dizer, você também não tem certa preocupação que o seu livro termine datado por conta do uso dessas expressões? Não, nenhuma. Até porque fala sério, por exemplo, não foi uma expressão que eu peguei porque estava na moda. É porque o livro, a série toda, fala sério a expressão, a gíria e o falar seriamente. Porque todos os fala sério têm momentos sérios em que a personagem conversa seriamente com a mãe, com o pai, com os professores, com as amigas. Então, e eu tenho uma preocupação muito grande, as pessoas que não conhecem muito, que não leem tanto o meu trabalho, falam, não, você só tem gíria. Gente, eu quase não falo de gíria nos meus livros, assim. Muitas coisas eu invento, porque adolescentes gostam de inventar palavras, como eu gostava quando eu era adolescente. E assim, eu não tenho, a minha preocupação é de escrever uma coisa com a qual eles se identifiquem. E isso, tem uma frase que eu não sei de quem se é do Quintana, eu não sei de quem mas escrever fácil é difícil, né? Muita gente tem essa impressão. O Sabino é um cara sensacional, genial, porque ele é simples, ele é genialmente, ele é simplesmente genial. Eu gosto de ler aquele texto dele, de ver o apreço pelas palavras, mas em nenhum momento você fica... Eu quero que a pessoa fique instigada assim, essa palavra eu não sei o que é, vou no dicionário. Mas eu não quero que ele fique indo no dicionário várias vezes, porque é isso que afasta o adolescente da leitura. E a minha função é trazer o adolescente para perto, que depois de mim ele vai para todos os outros autores. Mas para que ele se identifique, eu não posso ousar escrever de uma maneira que não tenha a ver com o dia a dia deles. Há uma preocupação, então, na formação do leitor muito forte nos seus livros, é isso? Total, é isso que eu quero. Assim, há 13 anos eu estou nessa carreira e há 13 anos a coisa que eu mais escuto eu passei a gostar de ler por causa dos seus livros. Eu, sinceramente, não preciso de prêmio nenhum. Para mim, esse é o maior prêmio, porque eu acho que a partir do momento que o adolescente sai do livro de ilustração e vai para o livro juvenil, que é a minha praia, tem aí, a época em que eles começam a falar que ler é chato. Foi a época que eu achei que ele era chato, que eram os livros da escola, que eu não gostava, que eu não entendia, que eram complexos. Então, saber que hoje, há 14 anos, né, tem gente que vem me abordar com 25, 26 anos, eu sempre fui sua leitora, eu não consigo deixar de ler, porque, assim, pensar que aquela pessoa podia não ser uma pessoa leitora se não fosse os meus livros, eu acho sensacional. A pessoa de mim passar para Vargas Llosa, Saramago, Dostoiévski, o que seja, mas passou, sabe, ele passou por aquele período de implicância. Então, é isso, a minha preocupação é realmente aproximar o jovem do hábito da leitura. Há um outro aspecto, bom, eu conheço alguns da série, não conheço todos, claro, mas eu conheço algumas das crônicas do Fala Sério. Acho que eu li o Fala Sério Mãe ou o Fala Sério Amigas, eu acho que é isso, salvo engano. Lê tanto que fica... São muitos. Li que é um quase romance, né? Era uma vez a primeira vez, né? Que na verdade é um romance curioso, porque ele é formado por 4 pequenas novelas, são né? 6, e 6 pequenas novelas, isso, né? Quer dizer, que formam o livro, né? E há muito ambiente carioca nos seus livros. Mas esses livros conseguem atingir jovens de todos os cantos. Quer dizer, isso de certa forma lhe causa uma surpresa. Como é que você acha que esses livros conseguem atingir esse público tão diverso? Porque adolescente é tudo igual, só muda de endereço. É impressionante, assim. Claro que eu fico surpresa quando eu vou para Tocantins e o auditório de 1000 pessoas está lotado com gente do lado de fora para me ver com o meu livro na mão para eu autografar. Então, isso para mim sempre é uma surpresa quando eu viajo para fora do eixo Rio-São Paulo e eu vejo que as pessoas leem e se identificam. Mas assim, quando eu comecei a lançar meus livros em Portugal, eu notei que eram as mesmas questões. Então, adolescentes realmente eles têm as mesmas questões, as mesmas angústias, os mesmos problemas, as mesmas espinhas, os mesmos amores não correspondidos. Então, acaba sendo uma coisa universal. Não importa se acontece no Rio ou em Quixeramobim, entendeu? Ali, onde acontecer, onde tiver adolescente, vai ter aquele probleminha ali, vai ter aquela questão. E onde é que você busca essas questões? Porque são coisas que são muito íntimas desses adolescentes, né? Quer dizer, como de certa forma, esse que você lida com esse público para conseguir trazer dele essas angústias? Eu lembro como eu era quando eu era adolescente, quando eu tinha 13, 14 anos. Eu escrevo muito baseado no que eu sentia,
porque eu já descobri que mesmo com todo o acesso que eles têm à informação, o adolescente de hoje é igual ao adolescente de 1980 e poucos, que quando eu tinha 13, 14 anos. Então, pego muitas coisas que me angustiavam, que me afligiam e tal, e observo muito, né? Hoje com Twitter, com Facebook, as redes sociais me ajudam muito na hora de fazer pesquisa. É muito bom isso, esse contato direto ali na lata. Eu pergunto, 300 pessoas me respondem em 1 minuto, do Oiapoque ao Chuí, e isso é muito interessante, de poder fazer parte dessa era em que, com um clique, eu estou em contato com gente do Brasil, do mundo todo, né? Então, isso me ajuda muito também. Isso, de certa forma, então, tem um elemento autobiográfico nos seus livros. Não que você seja seus personagens, mas, por exemplo, tentando fazer uma tradução aqui, ousada até, um dos personagens do seu livro, Era Uma Vez a Primeira Vez, que ele quer ser músico, a família apoia, mas há uma rejeição do ambiente em volta dele contra essa perspectiva dele ser músico. Quer dizer, no caso da literatura acontece um pouco isso também. Total, a família não apoiou nada, nunca. Não, todos os personagens, as pessoas costumam perguntar, você é a Malu? Ou você é alguma personagem do Tudo por um Popstar, do Tudo por um Namorado? Eu sou todas. Eu acho que o bom de escrever, o que me fascina, é poder botar um pouco de mim em cada personagem. Pode ser aquele coadjuvante, pode ser o namorado de uma delas, como foi o caso que você citou. Para mim é sempre gostoso poder botar as minhas experiências um pouquinho, sabe? Às vezes um episódiozinho, ou às vezes coisas que me contaram, coisas que eu vi. Então, isso é que é bom, eu acho, dessa carreira, misturar invenção com realidade, sabe? E a questão dos resultados disso, né? Porque você tem uma resposta muito grande e muito imediata, né? Porque você lida muito com essa questão dessas redes sociais, né? Você tem uma resposta muito imediata desse público, né? Quer dizer, como é essa resposta? Como é que esse seu público, de certa forma, responde mesmo às suas provocações? Não, eu sou muito... eu me sinto muito querida, tanto nas redes quanto num evento como a Feira de Joinville, como a Bienal, as feiras de livro que eu vou, assim, eu sempre saio de lá em êxtase pensando como é bacana um trabalho que eu escrevi na solidão do meu quarto, atingir tanta gente, ajudar tanta gente, facilitar o relacionamento, né, de pais e filhos, ajudar nisso. Isso eu nunca pensei. Então a resposta deles é melhor do que o melhor sonho que eu já tive, entendeu? O fato deles hoje estar muito ligado a essa questão de internet e das redes sociais, quer dizer, uma pesquisa quase que imediata, uma pouca frequência, porque isso é interessante, eles têm pouca frequência, digamos, às enciclopédias, aos dicionários, mas não quer dizer que eles não estejam lendo de certa forma. Pelo contrário, né? Acho que nunca se leu tanto. Quer dizer, como é que você vê isso junto com o seu público, essa relação com a literatura instantânea da internet? Eu acho muito bacana, assim, por exemplo, tem professores que têm usado o Twitter em sala de aula para forçar o aluno, para obrigar o aluno a sintetizar as coisas melhor, né? Para fazer, quero um resumo com 2 tweets, sabe? Então eu acho a resposta instantânea da internet é fascinante. Eu acho que eles, hoje, como diz meu marido, a divulgação não é boca a boca, é byte a byte. Então, quando você lê um livro, você bota na rede social e os blogs literários feitos por adolescentes que estão cada vez lendo mais, ao contrário do que muita gente pensa, são muito bacanas, elas botam, acabei de escrever uma resenha sobre o seu livro, então isso é sensacional. Então por isso que as pessoas falam, a internet é uma vilã, não é, porque nunca se leu e se escreveu tanto. Para você estar na internet você precisa ler e escrever, e é muito bom ver o meu trabalho ganhando novos leitores a partir dos meus leitores que com um cliquezinho, com um tweetzinho de 140 caracteres me dão leitores, me dão gente assim. Você tem alguns personagens que de certa forma, é uma característica do jovem hoje, mesmo ele não tendo viajado para outros países, há uma frequência muito grande de contato desses jovens com culturas de outros países. Até com a literatura mesmo, jovens que leem inglês e tal, enfim, e quase não têm contato
com a literatura brasileira. Quer dizer, isso de certa forma lhe assusta? Você acha que isso é instigante? Como é que você encara isso também? Eu acho que as pessoas têm que ler. Há pouco tempo teve um movimento no Twitter, leiam mais autores brasileiros. É claro que eu vou sempre incentivar que as pessoas leiam coisas feitas aqui. Mas eu sempre falo, gente, o importante é ler. Já que a gente falou de formação de leitor, eu acho que o importante, se a pessoa gosta de autores de fora, não tem grande problema. Eu li a Agatha Christie à beça, eu li o Salinger, e também, na minha época, moda era ler Sabino Veríssimo, esses que eu já citei. Pois é. Hoje não, hoje tem realmente uma coisa, um endeusamento do que vem de fora. Mas eu não acho ruim não, assim, muita gente foi do Harry Potter para mim, então viva J.K. Rowling e viva todas, do Crepúsculo, a Meg Cabot, que estão, o importante é a gente ler, ninguém concorre com ninguém, nem estrangeiro, nem brasileiro, ninguém concorre, a gente está aqui eu quero levar leitor para um monte de gente, eu quero que outros leitores de outros autores venham ler os meus livros e assim por diante. Eu acho que o importante é que o jovem leia e esteja lendo sempre. A sua geração foi mais feliz que a minha, né? Foi se formada, tinha uma coleção, né? Como Gostar de Ler, que tinha aqueles que tinha muita coisa. É? E tinha a coleção Vagalume, que era da Melhoramento, se não me engano, que tinha Marcos Rey, Nossa, era muito bacana, que isso eu lia para a escola e era muito feliz lendo coisas para a escola da coleção Vagalume. O Hotel 5 Estrelas, né? Eu amava. Eu fui obrigado a ler Neymar de Barros, que era um péssimo poeta, mas me corrigi. Né? Agora, quer dizer, as suas influências literárias mesmo, a sua formação é de influência literária desses cronistas, desse pessoal? Quer dizer... Porque a primeira lembrança que eu tenho, assim, de me apaixonar por alguma coisa é por eles, é por coisas que eles escreveram. Então, assim, sempre que eu lia uma coisa deles, eu falava, nossa, como é que pode um negócio tão simples, corriqueiro do dia a dia, ter esse molho, né? Porque o olhar desses caras é que faz com que eles sejam tão geniais, né? Porque a forma com que eles olham, os óculos que eles usam para ver o dia a dia são maravilhosos. Então, na hora que eles escrevem, que eles botam aquilo no papel, uma ida à padaria fica muito saborosa. Então, quando eu li aquilo, era o que eu falava, nossa, isso é escrever, quero escrever assim, porque eu sempre gostei de fazer rir, e aquilo me fazia rir, então foi ali que eu comecei a pensar no assunto, sabe? E essa diversidade, porque você escreve roteiro, fez adaptação dos seus livros para teatro, escreve as crônicas, quer dizer, como é essa miscelânea de gêneros aí? Olha, roteiro eu não escrevo, eu brinco assim, porque eu escrevi uma adaptação do Fala Sério Mãe para televisão, mas foi junto com a Ana Moretson, a adaptação do Tudo por um Popstar para o teatro, eu também só dei ali uma pitacada, porque o Gustavo Reis, que é o autor que eu admiro muitíssimo e que fez a adaptação, eu não precisei mexer nada, porque ele foi super fiel ao texto e eu, enfim, só dei umas pinceladas. Roteiro é uma coisa mais complicada para mim, porque eu gosto muito da figura do narrador. E nem sempre é possível ter a figura do narrador, né? Às vezes, a maioria das vezes é desnecessário a figura do narrador em outras mídias, né? Cinema, televisão. Então, para mim, é bem complicado fazer roteiro. Agora eu estou fazendo o do Tudo por um Namorado, com a ajuda do Diller, que é o produtor. Mas estou penando. Eu vou te dizer que minha praia é livro, assim. Eu não quero sair escrevendo roteiro, não. E a partir de agora, quer dizer, o que é que você está fazendo, o que é que você está trabalhando, como é que está seu trabalho? Eu agora vou lançar na Bienal a continuação do Ela Disse, Ele Disse, na Bienal do Rio. Vou lançar um livro para criança, meu primeiro livro infantil. Estou terminando o roteiro de Tudo por um Namorado e vou acompanhar a turnê da peça Tudo por um Popstar, que a partir de julho a gente começa a viajar ao Brasil e eu vou junto, né? Tá ótimo. Thalita, muito obrigado por sua participação. Obrigada a você, adorei. Valeu. Obrigado. A poesia é uma expressão literária que permite todas as possibilidades. Sua estrutura volátil e sua diversidade de ritmos se prestam a todos os temas. E esta diversidade é a principal marca da poética atual. João de Jesus Paz Loureiro é um poeta que conhece quase todos estes caminhos da poética. Seu mais novo livro, Para Ler Como Quem Anda nas Ruas, lançado pela Escrituras, traz a magia da amplitude. Um poeta que caminha pelas ruas de Belém do Pará e vai colhendo
os incontáveis aspectos da cidade. A força do poema é tal que ele se transformou em balé. Isso se deve à capacidade de Paz Loureiro absorver todos os sentimentos de sua cidade e, assim, a transforma num espaço mágico, onde vão se desenvolvendo angústias e liberdades, amores e ódios, revoltas e religiosidades. Mesmo para quem não conhece Belém, o poema se abre como uma porta para o infinito lúdico de uma Amazônia reinventada. Desta forma, com uma poética bela e comovente, Loureiro nos mostra que as cidades são invenções de poetas, mais que obras de engenharia. Reinventar o mundo, um poeta, se poeta de fato, tem esta magia. O verdadeiro senhor de seu ofício, mesmo involuntariamente, trabalha a alquimia de transformar coisas banais em grandiloquências. O poeta Bernardo de Mendonça é outro que conhece estes caminhos. Seu novo livro, Nas Nuvens, lançado pela Grafia, fala de um lavrador, Manuel, que sonhava chegar aos 130 anos e morava nas nuvens. Bernardo parte de dois fatos inusitados para construir seu lírico poema infantil. As tais nuvens, onde mora Manuel, é um lugarejo nas alturas das serras fluminenses. Também ali está uma raiz em formato de pássaro. Destes prosaicos acontecimentos, Bernardo trabalha a linguagem, e só a linguagem. Não tem nada de doutrinador. Quer somente mostrar as possibilidades de desconstruções e reinvenções da língua. Por isso, sua poética, além de lírica, é viva, tem movimento forte e encanta. Um belo poema capaz de deixar a vida melhor. Dois grandes e diferenciados momentos de nossa poesia, para ler como quem anda nas ruas, de João de Jesus Paz Loureiro, e Nas Nuvens, de Bernardo de Mendonça. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.